esse é o assunto dessa semana. Média, moda e a mediana. São medidas de tendências centrais em um conjunto de dados numéricos utilizados na disciplina de estatística. O que é a média? Mais precisamente, chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividido pelo número de informações que forem somadas. É apenas eu somar todos os números que aparecem e eu dividir pela quantidade de números que aparecem. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, apareceu um número 14, 15 e 25. Então, o que eu vou fazer? Somar esses três números e dividir pela Por 3. quantidade de números que aparecem. Quantos números apareceram aqui? 3. Então, vou dividir por 3. Então, basta eu somar tudo. 14 mais 15 mais 25 dá 54. E dividir tudo por 3. 54 dividido por 3 dá 18. Então, a média, eu somo todos os números que aparecem e divido pela quantidade. Para calcular a moda de um conjunto de dados, só é preciso observar os dados que aparecem com maior frequência no conjunto. Então, a moda, você vai olhar o conjunto, os números que tem dentro dele, e vai ver qual o número que aparece mais vezes. Então, o número que aparecer mais vezes, ele é chamado de moda. Qual o número que aparece mais vezes? O 2. Então, a gente diz que a moda é o número 2. Pronto. Então, nesse exemplo aqui, ó, nessa letra B aqui, eu tenho o número 17, 21, 2, 21, 8 e 2. Qual o número que aparece mais vezes? Olhando esse conjunto aqui, ó, esse conjunto B. Qual os números que aparecem mais vezes? O 2. O 2 aparece quantas vezes? 2. Muito bem. Mas quem aparece 2 vezes também? O 21, ó. Então, professor, tem dois números que aparecem 2 vezes. Então, esses dois números vão ser a moda. Ou 2 ou 21. Sempre o que tiver a maior quantidade de números que apareça é a resposta. Tem uma mediana. A gente viu a média, a moda e agora vem a mediana. O que é a mediana? É o valor de centro de um conjunto de dados. Ou seja, ele quer o valor que sempre vai estar no meio. Só isso. O valor que sempre vai estar no meio é chamado de mediana. Para calcular o primeiro, devemos ordenar o conjunto de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Agora eu tenho duas observações aqui, ó. Se o número de elementos, se eu tiver uma quantidade de elementos dentro do conjunto e a quantidade for um número par, por exemplo aqui, ó. Aqui dentro desse conjunto eu tinha 6 elementos. Então, se eu tenho 6 elementos, se for um número par, então a mediana é a soma dos dois valores centrais e eu tenho que dividir eles por 2. Agora, se a quantidade de números for ímpar, então a mediana é o valor que estiver no meio. Esse exemplo aqui. Eu tenho um conjunto A, que ele possui quantos elementos? Ele possui 3 elementos. Então, se o número for ímpar, então a mediana é o valor que tiver no meio. Então, se eu colocar aqui o 1, eu vou estar errando. Por quê? Primeiro eu tenho que colocar em ordem, do menor para o maior. Quem é o menor? O menor é o número 1. Depois vem o 3
e depois vem o número 8. Agora sim, quem é o número que está no meio, que é o número que está centrado aqui, é o número 3. Então, o número 3, ele vai ser a mediana. Existem 4 números. Então, se existem 4 números, a mediana é uma mediana par. O que é que a gente faz quando o número é par? Soma sempre os dois números que estão no meio. Quem é os dois números que estão no meio? O 4 e o 7. Depois de somar esses dois, divide por 6. Lembrando que eu tenho que colocar sempre em ordem. Então, vou pegar esse conjunto e vou colocar do menor para o maior. Então, B vai ficar. Qual o menor número? O 4. Depois vem... Eita, o menor é o 2, né? Depois vem o 4. Depois vem o 6. E depois vem o 7. Lembrando que eu sempre coloco em ordem. E agora, quem são os dois números que estão no meio? O 4 e o 6. Somo esses dois números, 4 mais 6, e divido tudo por 2. 4 mais 6 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a mediana vale 5. Eu quero a média. Eu vou chamar de M. Quem é a média? Eu somo todos os números. Nessa letra A, qual é o número que aparece? 15 mais 48 mais 36. E divido pela quantidade de números que aparecem. Quantos números apareceram? 1, 2, 3. Então, vou dividir tudo por 3. Então, somei tudo, deu 99. E quanto é 99 dividido por 3? A resposta vai dar 33. Pronto. Essa é a média. A média é igual a 33. Vocês vão fazer Pronto. Isso. Então, se eu somar 80 mais 71 mais 95 mais 100, eu vou ter que dividir tudo isso pela quantidade de números que aparecem. No caso, aparecem 4 números. Muito bem. Somando tudo isso aqui em cima, deu quanto, Helena? 80 mais 100 mais 95 mais 71. E 346 dividido por 4, 86 dividido por 5. Show de bola. Isso aí. Então, se eu somar tudo, 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10, tudo isso dividido por, aparece 5 números, então dividido por 5 vai dar 252 dividido por 5, que vai dar quanto o resultado? 50,4. 50,4. Pronto. Difícil? Não. Vamos lá. Aí aqui a gente tem que fazer as 3 coisas. Eu quero a média, eu quero a moda e eu quero a mediana. Uma de cada vez. Primeiro vamos calcular a média. O que é que eu faço? Somo tudo e divido pela quantidade. Então, vou somar 2 mais 5 mais 1 mais 8 mais 12 mais 9 mais 10 mais 2.
Tudo isso dividido por quanto? 49. Pela quantidade de números que aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu conta, Helena? Somando tudo isso aqui em cima? 49. Pronto, dá 49. E 49 dividido por 8 vai dar quanto? Não dá número exato, dá 6,1, 2. Ai, 125. 6, 125. 125? Pronto. Então essa é a média. Pronto. E o que é a moda? A moda é o número que aparece o maior número de vezes. Analisando aí. Qual o número que aparece o maior número de vezes? O 2. O 2, né? 2 aqui. 2 aqui. Tem outro número que aparece mais vezes? Não. Então a moda é o número 2. Só isso. E o que é a mediana? A mediana é sempre o termo que vai estar no meio. Mas primeiro eu tenho que ver se ela é par ou ímpar. Então, analisando todos os números que eu tenho aqui em cima. São quantos números que aparecem? São 8. Então, eu sei que é um número par. Então, o que eu faço primeiro? Eu coloco sempre em ordem. Do menor para o maior. Então, vai ficar 2, 2. Eita, começa do 1, né? Então, vai ficar 1, 2, 2, 5, 8, 9, 10 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Então, mediana, eu coloco sempre do menor para o maior. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele for par, se tiver uma quantidade de números par, eu pego sempre os dois que estão no meio. Quem são os dois que estão no meio? 1, 2, 3, 4. Então é o 5 e o 8. Pego esses dois números, somo eles e divido o resultado por 2. Essa é a mediana. 5 mais 8 dá 13. 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Essa é a mediana. Vamos para essa próxima aqui, ó. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, do período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é. Então, quem é que ele quer? A mediana. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu olho a quantidade que aparece aqui, vejo se é uma quantidade par ou ímpar, e depois eu coloco em ordem do menor para o maior, coloco em ordem do menor para o maior, e aí, se for ímpar, é sempre o valor do meio. Se for par, eu somo os dois valores do meio e divido por 2. E aí, o que vocês me dizem? Vamos colocar em ordem primeiro? Quem é o menor número que aparece aqui? É 181.419. É menor do que esse, né? 181, 798. 796. Então eu tenho 181.419.
Tudo bem? O próximo número. 181.796. Quem é o próximo número? 209, mas eu tenho, ó, 204 aqui. Então, 204. 204.804. É o que eu estou fazendo, pessoal? Estou só colocando os números do menor para o maior. Certo? Depois do 204, qual é o próximo número que vem? 209. 425. O próximo número, depois de 209, vem o 212.92.952. Depois do 212, vem o 246.875. E assim vai, né? Eu sei que depois vai vir o 266, depois 298, 299 e por fim o 305. Então, o que é que eu quero? Eu quero a média, a mediana. A mediana, o que eu tenho que fazer? Eu vejo os valores que estão no centro. Se for um número ímpar, é sempre aquele valor que está no centro. Então, quantos números aparecem aqui? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números que aparecem. Se é um número par, eu pego sempre os dois do meio. Então, quem são os dois do meio? São o número 5 e 6, né? Então, eu vou pegar, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 5 e 6. Quem são os dois números 5 e 6? 212,952 e 246,875. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois números e o resultado eu vou pegar eles e dividir eles por 2. Então, 212.952 mais 246.875. Somando os dois números e dividindo por 2, eu vou ter o resultado dessa questão. Qual é a resposta? Somando tudo, eu vou ter 212.952 mais 246.875. Eu vou ter um resultado de 459.827. Tudo isso dividido por 2 vai dar. Tudo isso eu vou dividir por 2 e a resposta vai ser igual a 229.913. Então essa é a resposta. Aí eu vou procurar qual dessas alternativas tem essa resposta. 229.913. Qual a resposta? Letra B.